No mundo das transmissões, tudo pode acontecer quando as câmeras estão ligadas. Quem nunca viu uma situação desconfortável durante um momento ao vivo? Seja um erro de gravação, um comentário inesperado ou até mesmo um desabafo no meio da reportagem. As tensões ao vivo mostram que nem sempre as coisas saem como planejado. E é isso que torna esses episódios tão inusitados. Serão esses momentos polêmicos da televisão que você vai ver hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Tretas durante transmissões ao vivo. Em uma ocasião marcada por tensão nos bastidores do entretenimento, as Panic!Cats foram surpreendidas com uma ligação durante a madrugada, convocando-as para uma gravação emergencial. Ao chegarem ao ponto de encontro, tiveram que entregar seus celulares e seguir em uma van até a chamada Fazendinha Maldita. No local, foram recebidas por uma anfitriã que alegava que o ambiente era amaldiçoado, criando uma atmosfera proposital de suspense. O objetivo da gravação era capturar momentos tensos, e a produção conseguiu isso ao reunir Nicole Balls e Dani Bolina, que desempenhava o papel de diabinha conselheira. Assim que Nicole avistou Bolina, levantou-se e declarou que não gravaria com a ex-companheira de palco. Mantendo o tom irônico, Bolina respondeu afirmando estar ali apenas a trabalho e que era profissional. A resposta inflamou ainda mais o clima, com Nicole devolvendo uma réplica afiada. Eu tenho 30 anos, mas eu continuo sendo profissional. Profissional do sexo, só se for, né? Porque eu vim aqui numa área que ninguém... Você tá tão preocupada por quê, gente? Eu não vou fazer nada de errado aqui. Mais do que você já fez, querida. O que eu fiz? Gente... Apesar do embate inicial, os ânimos se acalmaram posteriormente. A rivalidade entre Nicole e Bolina, no entanto, tem um histórico de longa data. Em 2011, após sua saída do grupo de Panic!Cats, Bolina afirmou em entrevistas que algumas assistentes de palco do programa Pânico mantinham outras fontes de renda como garotas de programa. Nicole não gostou nada da declaração e passou a criticar abertamente a ex-colega desde então, gerando um conflito que parece estar longe de ser resolvido. Um episódio envolvendo o streamer Ryub-sama ganhou destaque durante uma transmissão ao vivo no Japão. Conhecido por suas transmissões ao vivo, Ryub-sama foi banido temporariamente da plataforma de streaming após se envolver em uma altercação física durante uma gravação feita por Andy Milonakis. O incidente aconteceu enquanto Ryub-sama caminhava pelas ruas com Andy. Durante a transmissão, um homem desconhecido se aproximou do grupo, aparentemente querendo interagir. A situação rapidamente escalou quando o homem fez um comentário direcionado a Ryub-sama, dizendo que ele tinha problemas. Ryub-sama se ofendeu com a provocação e reagiu de forma agressiva, atingindo o celular do homem que caiu no chão. Andy Milonakis tentou intervir e acalmar a situação, mas Ryub-sama continuou agindo de forma impulsiva, empurrando o homem em direção à estrada. A interação foi transmitida ao vivo, gerando reações imediatas de surpresa e críticas no chat da transmissão. A repercussão foi rápida, e a plataforma suspendeu o canal de Ryub-sama, citando violação das diretrizes de conduta. Em outubro de 2018, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, o então presidente Donald Trump protagonizou um momento desconfortável com Cecília Vega, repórter da American Broadcasting Company News. O incidente aconteceu quando Trump chamou Vega para fazer sua pergunta, mas antes disso, fez comentários em tom irônico sobre ela estar surpresa por ter sido escolhida. Enquanto ela se levantava para perguntar, agradeceu ao presidente, mas ele aparentemente entendeu mal a resposta e reagiu com uma observação que soou como um ataque pessoal. She's shocked that I picked her. No. She's like in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay, I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Go ahead. Apesar da situação, Vega seguiu tentando realizar sua pergunta, que era sobre a investigação em torno do então indicado à Suprema Corte, Brett Kavanaugh. No entanto, Trump se recusou a responder sobre o tema, pedindo que ela focasse em questões comerciais, o motivo inicial da coletiva. Mesmo após ajustes, a interação permaneceu tensa. Cecília Vega, que já havia coberto eventos na Casa Branca anteriormente, não comentou publicamente o incidente, mas continuou atuando como correspondente.
durante uma gravação do Podcasts, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, uma troca de farpas entre Léo Dias e Cariúcha tomou conta do programa. A discussão começou quando os apresentadores foram questionados se já haviam bloqueado algum famoso. Léo Dias revelou que, em determinado momento, havia bloqueado Cariúcha, o que deixou o clima tenso. Cariúcha reagiu com uma risada, debochando da situação e insinuando que Léo a havia desbloqueado após vê-la no programa. A resposta de Léo foi direta e carregada de irritação, dizendo que, se não quisesse, Cariúcha não estaria no programa Fofocalizando, que eles apresentam. A partir desse momento, o ambiente ficou mais pesado, com a briga se intensificando ainda mais quando Léo acusou a influenciadora de se fazer de boazinha, enquanto criava uma imagem de vilã para colegas de profissão. Ele afirmou que ela cortava suas falas e as enviava para páginas de fofoca, alegando que isso ajudava a viralizar seus conteúdos. Que ela queria criar, tipo assim, eu sou a boa, vocês são maus. Foi assim. Quer que eu conte? Eu conto. Conta, Posso contar? Deixa eu contar a história. Não foi assim, é porque é o meu jeitinho. Não é jeitinho. Você pediu desculpas por quê, então? Por que você pediu desculpas? Não, Fala se você baixo. ficar falando que é meu jeitinho aqui, eu não continuo. Fala baixo. Eu saio aqui agora. Tá, vai. Em resposta, Cariúcha se defendeu, afirmando que seus vídeos viralizavam de forma orgânica, sem precisar pagar por isso. O clima já tenso se agravou e, emocionalmente abalada, Cariúcha começou a chorar, fazendo com que Léo Dias, visivelmente irritado, ameaçasse deixar o programa ao vivo. Cara, eu não faço corte. Eu não gosto de ser acusado de uma coisa que eu não fiz. Eu não faço corte. Aí você vai chorar agora? Eu vou, porque então chega, gente. Eu não quero ser acusado de uma coisa. Tchau, vou embora. Léo, peraí, Léo. Ah, não, cara. Após o episódio, os dois se encontraram novamente em outra gravação e eventualmente se reconciliaram, deixando para trás o desentendimento ocorrido durante a transmissão. Durante uma transmissão ao vivo, um momento de tensão entre dois apresentadores se transformou em uma briga física, causada por uma mistura de álcool e desentendimentos. Os dois participavam de um programa em que consumiam bebidas alcoólicas enquanto interagiam com o público. Em determinado momento, os ânimos se exaltaram e uma discussão começou. A situação rapidamente escalou, com um dos apresentadores empurrando o outro e ambos se envolvendo em uma troca de empurrões e xingamentos. What the fuck you fucking say? What the fuck you say? I go fucking... Huh? Come on! Tell me! O público ficou visivelmente surpreso com a reação dos envolvidos. A transmissão continuou enquanto o conflito acontecia ao vivo, gerando reações mistas no chat. O episódio gerou bastante repercussão, com muitos espectadores comentando o comportamento dos apresentadores. O programa foi encerrado em clima de desconforto, mas eventualmente ambos se desculparam e prometeram que a situação não se repetiria em futuras transmissões. Em um programa de talk show apresentado por Geraldo Rivera, uma violenta briga eclodiu entre convidados, gerando grande alvoroço. A confusão começou quando John Metzger, um jovem branco de 20 anos, insultou Roy Innis, convidado negro e presidente do Congresso da Igualdade Racial. Metzger chamou Innis de tio Tom, termo pejorativo, afirmando que ele tentava se comportar como um homem branco. O comentário provocou reação imediata de Innis, que se levantou enfurecido e partiu para cima de Metzger, começando a sufocá-lo. A situação rapidamente fugiu do controle. Membros da audiência e outros participantes do programa se envolveram fisicamente, enquanto gritos e confusão tomavam conta do estúdio. Socos foram trocados e cadeiras arremessadas. A briga se espalhou rapidamente, tomando conta do palco, enquanto a transmissão ao vivo continuava. Seguranças foram chamados para conter os participantes, mas a situação já estava bastante fora de controle. O incidente foi amplamente divulgado e é lembrado como uma das brigas mais notórias durante transmissões ao vivo de talk shows. Em 2011, um debate político transmitido ao vivo no Líbano tomou um rumo inesperado quando uma discussão acalorada sobre o presidente sírio escalou para um confronto físico. O programa, inicialmente planejado como um espaço de debate, transformou-se em uma cena caótica que chocou o público. Os participantes eram Fayez Shukor, membro do Partido Socialista Nacional Sírio, e Mohamed Al-Akari, jornalista e crítico fervoroso do governo sírio. O clima esquentou conforme as provocações verbais aumentavam. A tensão atingiu o ápice quando Mohamed lançou um copo d'água contra Fayez, dando início a uma briga física em pleno estúdio.
Fayez, atingido pela água, ficou tão revoltado que tentou jogar uma cadeira para revidar o ataque. A equipe de produção precisou intervir rapidamente para separar os dois, enquanto os espectadores assistiam atônitos à cena transmitida ao vivo. O episódio ganhou repercussão internacional, não apenas pelo comportamento dos envolvidos, mas também pelo contexto político em que ocorreu. Em um noticiário, um incidente entre um âncora e um repórter chamou muita atenção e gerou grande repercussão. O repórter Oliver estava em Chelsea, cobrindo uma história sobre um prédio que estava há tempos sem elevador. Durante a entrevista com o gerente do local, uma moradora apareceu reclamando que nada estava sendo feito para resolver o problema. Do estúdio, Ryan orientou pelo ponto eletrônico encerrar a entrevista, e Oliver devolveu a transmissão. Foi então que o embate começou. Na tela dividida, era possível ver Ryan no estúdio e Oliver ao vivo no local. A troca de farpas foi direta, com Ryan insinuando que Oliver precisava de aulas para ser repórter. Oliver rebateu perguntando se Ryan tinha alguma pergunta específica para a moradora e ainda provocou dizendo: "Você não está aqui, está lá." O clima tenso ficou evidente e os espectadores não acreditavam no que assistiam. A briga terminou rapidamente, mas o desconforto persistiu. O incidente viralizou nas redes sociais, com muitos espectadores comentando o momento inusitado. Uma situação inesperada ocorreu durante uma transmissão ao vivo em 2012, envolvendo a âncora Jennifer Livingston, da emissora WKBT em Wisconsin. Jennifer recebeu um e-mail de um espectador criticando seu peso e insinuando que, como figura pública, ela não seria um bom exemplo de saúde para a comunidade. O e-mail dizia que Jennifer deveria cuidar mais da saúde e que sua condição física era algo que ela poderia controlar. Ele ainda sugeria que, por ser uma pessoa pública, tinha a responsabilidade de influenciar positivamente os telespectadores. Jennifer, em vez de ignorar a mensagem, resolveu abordar o assunto ao vivo durante o programa matinal. Jennifer disse que comentários como aquele não eram apenas um ataque pessoal, mas também reforçavam o bullying, algo que muitas pessoas enfrentam diariamente. Ela destacou que críticas baseadas na aparência podem ter um impacto negativo, principalmente para quem já sofre com a autoestima. We are better than that email. We are better than the bullies. O momento ganhou repercussão nacional e Jennifer recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio. Celebridades, organizações contra o bullying e o público em geral se solidarizaram com ela, destacando sua postura firme e a forma como abordou o assunto ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo do programa peruano Esto es Guerra, o clima saiu do controle quando as participantes Rosângela Espinosa e Yahaira Plasencia se envolveram em uma briga física. Tudo começou no desafio chamado El Tortazo, no qual quem perdia levava um bolo na cara. Rosângela, conhecida como a garota da selfie, perdeu a rodada, e como parte do jogo, Yahaira deveria jogar o bolo em seu rosto. Entretanto, a força usada por Yahaira pareceu exagerada para Rosângela, que claramente não gostou da situação. O descontentamento rapidamente virou confronto físico no set. Nas imagens do programa, é possível ver Rosângela indo pra cima de Yahaira, que revida tentando chutar a rival. A equipe precisou agir rápido para acalmar os ânimos e evitar que a briga continuasse. O barraco foi exibido ao vivo, surpreendendo tanto os espectadores quanto os demais participantes. A confusão viralizou, ganhando destaque nas redes sociais e nos portais de notícia. Durante um programa sobre a National Football League, com 5 participantes debatendo os destaques do Denver Broncos, aconteceu um momento tenso e inesperado no estúdio. A conversa fluía normalmente até que Dan Marino, ex-jogador e comentarista, teve a palavra para falar sobre os jogadores do time. Ao tentar argumentar, Marino se atrapalhou com as palavras e acabou errando. Visivelmente frustrado, ele perdeu a paciência, bateu forte na mesa com os punhos e deixou todos desconcertados. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto todos processavam a situação. Talked to my man Terrell Buckley last week in Miami. He was on a bye week, by the way, playing golf. He told me that defense is
A produção cortou rapidamente para o intervalo comercial, encerrando a cena ao vivo. O momento, embora breve, foi suficiente para causar burburinho entre os espectadores e gerar comentários nas redes sociais, já que não é comum ver um comportamento tão explosivo ao vivo nesse tipo de programa. Durante uma transmissão ao vivo do programa Today, um clima tenso tomou conta do estúdio quando as apresentadoras Kathie Lee Gifford e Hoda Kotb receberam o chefe Sam Zien como convidado. Ele estava empolgado para mostrar suas receitas ao público, mas o segmento não ocorreu como planejado. Enquanto Zien tentava explicar suas preparações, Gifford e Kotb o interrompiam constantemente, conversando entre elas e fazendo comentários paralelos. A situação começou a incomodar o chefe até que ele perdeu a paciência e pediu para ser ouvido, destacando que as interrupções dificultavam sua apresentação. Can I talk? I watch the show every day. Everybody has issues with a lot of chatter back here. Pay attention 1 minute. A reação direta do chefe gerou um silêncio constrangedor por alguns segundos, com as apresentadoras pegas de surpresa. Apesar do desconforto, o programa continuou e, para amenizar o clima, Zien, em tom de brincadeira, comentou que seu pedido havia funcionado, fazendo todos no set rirem. Durante o programa da Suncoast News Network, o apresentador comentava sobre a intenção de Anna Smith de deixar sua propriedade para Howard Stern, desde que o benefício fosse destinado ao filho falecido dela, excluindo outros herdeiros. O apresentador expressou frustração com a forma como a notícia estava redigida, apontando que o texto parecia artificial e pouco natural. Ele criticou diretamente a redação, dizendo que ninguém falava daquela maneira e que a escrita não refletia uma conversa real. Além disso, o apresentador fez uma piada sobre o possível responsável pela redação do texto, sugerindo que o erro poderia ter vindo de um estagiário do National Broadcasting Company News Channel, insinuando que talvez alguém com menos experiência estivesse encarregado de escrever as notícias naquele dia. Who writes this stuff? A crítica foi feita de maneira leve, sem a intenção de ofender, mas ficou claro que o apresentador estava incomodado com a falta de fluidez e naturalidade na redação da matéria. Enquanto participava de uma reportagem para o canal Denver 7, o repórter Ryan Marshall estava do lado de fora, cercado pela neve caindo ao seu redor. Ao ser questionado pelo âncora Shannon sobre o que estava vendo, Ryan respondeu de forma sarcástica, dizendo que parecia neve. Ele demonstrava confusão sobre sua presença no local, questionando por que precisava estar ali para descrever algo que já havia sido informado anteriormente. O clima estava gelado, e o repórter não escondeu seu desconforto. Ele continuou desabafando, mencionando que estava havia 20 minutos esperando a transmissão voltar para ele, o que deixava claro o incômodo e a frustração com a situação. Durante esse tempo, ficou exposto ao frio, sem muitas novidades para compartilhar, tornando sua impaciência ainda mais evidente. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falou e tchau.